No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre taxas equivalentes. Tá gostando do nosso canal? Se inscreva, curte o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Você pode ajudar outras pessoas a entender um pouco mais sobre matemática financeira. Vem comigo! Olá, vamos aprender agora sobre taxas equivalentes, que é muito utilizada em juros composto, quando eu tenho uma taxa e quero encontrar a equivalência dela em outro período de tempo. Então, nessa expressão, que é a fórmula das taxas equivalentes, de um lado eu tenho a taxa que eu quero e do outro lado a taxa que eu tenho. 1 mais a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, e esse valor elevado ao número de períodos. O que é importante saber? Que nessa conversão, nós precisamos verificar e igualar um período com outro período diferente. Então, por exemplo, desse lado é a taxa que eu tenho. Então, significa que eu tenho uma taxa diária. Só que eu quero saber qual é a equivalência dessa taxa mensal. Então, a primeira coisa que eu preciso, um mês é igual a 30 dias. Isso na convenção para cálculos comerciais. Então, todo mês é considerado 30 dias, independente se é fevereiro, que tem 28 ou 29, independente se é março, que tem 31 dias. Convencionalmente, a gente considera que cada mês tem 30 dias. Cada ano tem 360 dias, ok? Então, se eu tenho a taxa para um dia, eu preciso saber quanto equivale essa taxa para 30 dias. E aí eu aplico essa fórmula. O número elevado, ele está fazendo que um dia seja equivalente ao outro. Então, de um lado eu tenho um mês, do outro lado eu tenho dias. Então, eu estou igualando essa taxa. Um outro exemplo, um ano é igual a 12 meses. 12 meses. Um ano também é igual a 2 semestres. E um semestre é igual a 6 meses. Vamos aplicar isso na prática? Exercícios de fixação. Determine a taxa anual equivalente a 3% ao semestre. Então, isso é baseado no juro composto, onde nós temos as taxas equivalentes. Eu aplico a fórmula, a taxa que eu quero, e do outro lado a taxa que eu tenho. Onde? O que eu preciso saber? Eu quero saber a taxa anual. Então, um ano equivale a quantos semestres? 2 semestres. Isso vai facilitar na hora de você colocar o número de períodos na fórmula. Então, a taxa que eu quero é anual, a taxa que eu tenho é semestral. Continuo de um lado a mesma expressão e do outro lado eu vou substituir a taxa semestral. É 3%. 3%, quando eu vou aplicar em fórmula, eu não posso deixar em porcentagem. Então, eu pego 3, divido por 100 e vou encontrar 0,03. Passo essa porcentagem para decimal. E elevo a 2, por quê? 2 semestres é igual a 1 ano. Então, eu vou somar o que está entre parênteses e vou encontrar 1,03 e elevar ao quadrado. Utilizando a calculadora, como é que eu faço isso? Eu digito 1,03, uso o símbolo de potência, elevo a 2, pressiono igual. E aí eu vou encontrar 1,0609. 1,0609 é o resultado dessa potência. E agora eu vou pegar o 1, que está do outro lado, e vou passar para cá. Como ele é positivo, ele passa negativo. E eu deixo a taxa anual, que é o que eu quero saber. A taxa anual é igual a 1,0609 menos 1. A taxa anual é igual a 0,0609. Esse é o coeficiente, então eu preciso encontrar em porcentagem. Para encontrar a porcentagem, eu multiplico por 100. E aí eu vou encontrar a taxa anual de 6,09% ao ano. Então, o que isso significa?
que 3% ao semestre é igual a 6,09% ao ano. Agora nós vamos comparar o juro simples. No juro simples, eu não tenho a taxa equivalente, eu tenho a taxa proporcional. Então, eu teria 3% ao semestre vezes 2, para encontrar a nossa taxa anual, porque um ano tem 2 semestres. 3 vezes 2 dá 6% ao ano. Então, note que 6% ao ano é diferente de 6,9% ao ano. Isso porque o juro composto, ele calcula o juros sobre juros. Então, sempre vai dar uma diferença. O que acontece com muitos alunos na hora de realizar uma prova de juro composto é que, em vez de transformar a taxa em uma taxa equivalente, eles transformam em uma taxa proporcional, encontrando o resultado errado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários. Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Determine a taxa semestral equivalente a 4% ao bimestre, onde nós vamos ter a fórmula das taxas equivalentes. O que eu quero saber? Taxa semestral. Então, qual que é a taxa para um semestre? Equivalente a 4% ao bimestre. Então, o que eu preciso saber? Um semestre tem quantos bimestres? 3. Bimestre são 2 meses, semestre são 6 meses. 3 vezes 2, a gente iguala a 6 meses de um lado, 6 meses do outro. Um semestre igual a 3 bimestres. A taxa que eu quero é um semestre, a taxa que eu tenho é bimestral. E elevo a 3, que é o número do período. Então, 3 bimestres é igual a um semestre. Substituo a taxa bimestral, 4% ao bimestre, 4 dividido por 100, 0,04. Então, eu tiro a porcentagem. Elevo ao terceiro. Taxa semestral é igual a 1,04. E agora eu resolvo essa potência. 1,04, sinal de potência, elevado a 3, é igual a 1,124864. 1,124864, eu pego um que está do outro lado, passo para cá. Se ele é positivo, passa negativo, então eu retiro esse 1, vou encontrar 0,124864. Isso é um coeficiente, multiplico por 100 para encontrar o valor em porcentagem. E aí nós encontramos que a taxa semestral equivalente a 4% ao bimestre é igual a 12,48% ao semestre. Então, nós acabamos de encontrar a taxa equivalente. Exercício 3. Determine a taxa anual equivalente a 2% ao mês. Então, eu quero saber a taxa anual. Um ano é igual a 12 meses. Então, eu estou igualando aqui. Um ano de um lado, 12 meses do outro, porque a taxa que eu tenho é mensal. A taxa que eu quero é a taxa anual, a taxa que eu tenho é a taxa mensal, elevado a 12. 12 meses igual a um ano. Substituo a taxa mensal, 2% vira 0,02, elevado a 12. Taxa anual é igual a 1,02 elevado a 12. Somo o que está dentro dos parênteses. Utilizando a calculadora, 1,02 elevado a 12 é igual a 1,2682. Nós colocamos o resultado. Esse 1 que está do lado dessa expressão vai para o outro lado, menos 1. Taxa anual igual a 0,268241. Quero passar para a porcentagem, multiplico por 100 e vamos encontrar 26,82% ao ano. Então, 26,82% ao ano é equivalente a 2% ao mês.